E aí, meus bruxos, agora, a primeira questão já foi, vamos para a próxima, questão de número 43. Vamos lá para o enunciado. O dióxido de enxofre, SO2, é um dos principais gases que contribuem para a chuva ácida. Ele é gerado na queima de combustíveis fósseis. Uma alternativa para diminuir a quantidade de SO2 atmosférico é o seu sequestro por calcário triturado, o CaCO3, segundo a reação a seguir. Tio, olha só, deu a reação, agora vamos para a pergunta. Qual é a massa de CaCO3 necessária para reagir com 128 toneladas de SO2? Cara e jeito de andar de cálculo estequiométrico. Lembra que nós temos 3 mandamentinhos. Primeiro, balancearás a equação química. Segundo, destacarás as substâncias envolvidas. E terceiro, calcularás os valores molares das substâncias envolvidas. Eu vou mudar a tela aqui só para deixar em destaque aquilo que eu realmente preciso. Então tá ali as massas molares, afinal ele pediu em gramas, né? Então preciso das massas. E a reação, a receita. Cálculo estequiométrico é assim, o cara conta uma historinha, põe a receita e faz uma pergunta sobre a receita que ele te contou. Bora lá. Então, o primeiro mandamento, balancearás a equação química. Dá uma olhadinha e observe que ela já está balanceada. A reação é de 1 para 1 para 1 para 1. Boa. Segundo mandamento, destacarás as substâncias envolvidas. Na pergunta é sempre assim, o cara oferece uma substância, normalmente, né? Ele oferece uma substância e faz uma pergunta de outra. Quando ele dá os dois, é o caso de limitante e excesso, tem que observar. Não é o caso nessa aqui. Qual é a massa de CaCO3 necessária para reagir com 128 toneladas de SO2? Bora! Qual é a massa de CaCO3? Já selecionei o CaCO3. Para reagir com tantas toneladas, até onde eu lembro, tonelada é unidade de medir massa. Então, eu seleciono o SO2 e coloco massa em cima também. Como eu escrevi massa, lá no terceiro mandamento eu vou calcular os valores molares. No caso, a massa molar. É aquela massa que vem na fórmula, quando você converte as letrinhas em gramas, em massa. Então, somando cálcio, carbono e oxigênio, 16, 16, 16, mais 12, mais 40, nós vamos ter um total de 100 gramas por mol. Como o número que está na frente do CaCO3 é 1, então continua sendo 100. Se fosse 2, por exemplo, ia para 200, e assim sucessivamente. Do SO2, enxofre é 32 e o oxigênio 16. 16 mais 16, 32, mais 32, 64. Então, um total de 64 gramas. Então, a parte teórica diz o seguinte, na teoria, para cada 100 de CaCO3, eu preciso de 64. Só que na prática, não estou usando 100. Eu quero saber quanto de 100 eu vou colocar para reagir com 128 toneladas de SO2. Boa, dá para fazer um cálculo tipo aqui. Ó. Pensa lá, 128 é o dobro de 64. Então, X tem que ser o dobro do 100. Mas peraí, mas tem uma tonelada ali, como é que faz? Não importa, de grama para tonelada, no outro você vai mudar de grama para tonelada também. E a resposta final deu 200 toneladas. Então, resposta certa, letra A de Abdo Wilson. Né? Próxima questãozinha, bora!